Muito antes de existirem fronteiras, antes que qualquer mapa traçasse limites, homens e mulheres já percorriam as terras que hoje chamamos de América do Sul. Suas pegadas se misturavam aos cursos d'água e suas rotas acompanhavam o ritmo dos ventos e das chuvas. Vieram de longe, cruzando planícies, atravessando serras e vales. Moviam-se pelo desejo de continuidade, pela busca de abrigo, de alimento, de caça e também pela vontade de compreender o mundo que habitavam. Por onde passaram, inscreveram sinais nas pedras, no solo, nas rochas. Essas marcas são o que resta do diálogo mais antigo entre o humano e a terra. Marcas que contam a história da ocupação das Américas nas profundidades do tempo. No coração da América do Sul, mais especificamente no centro-oeste do Brasil, essas marcas ecoam até hoje, contornando rios, chapadas e serras, nos lembrando que aqui o tempo começou a ser desenhado muito antes das palavras. Quando observamos o mapa, vemos que o estado de Mato Grosso do Sul se conecta a 5 estados brasileiros. Ao norte, se encontra Mato Grosso, Goiás, a nordeste, e em um pequeno trecho a leste, Minas Gerais, São Paulo ao sudeste e ao sul, o Paraná. E expandindo-se para além das fronteiras, encontra a Bolívia a oeste e o Paraguai a sudoeste. Hoje nós sabemos que nós somos a terceiro estado brasileiro que tem maior quantidade de etnias indígenas diferentes. Por quê? Porque eles vinham de norte, sul, leste e oeste. É a mesma explicação para os caçadores-coletores. É a mesma explicação para esse monte de desenhos diferentes, tradições geométricas, tradições de São Francisco. A gente olha assim e fala, mas isso aqui não é igual isso aqui está desenhando bichinho, isso aqui está desenhando geométrico, isso aqui está desenhando amarelo, isso aqui está desenhando em branco. São povos diferentes que passaram por aqui, alguns ficaram, outros só subiram e desceram o continente. Assim os povos indígenas fizeram, e assim os libaneses, os japoneses, os italianos, os gaúchos, esse monte de gente que está aqui hoje faz vamos dizer, esse mosaico identitário que é Mato Grosso do Sul hoje. Então isso é desde lá da pré-história, talvez pela nossa posição geográfica mesmo. A formação geológica de Mato Grosso do Sul é bastante singular. Na paisagem, destaca-se a Serra de Maracaju, uma muralha natural que se estende por cerca de 650 quilômetros no eixo sul-norte do estado. Em vários trechos, suas escarpas formam degraus que separam a planície pantaneira das áreas mais elevadas do cerrado, criando diferenças de clima, de formas de vida e um mosaico ecológico de rara diversidade. Essa barreira geológica marca o encontro de 3 grandes biomas: o Cerrado, o Pantanal e, mais ao sul, a Mata Atlântica. Não por acaso, é na região norte do estado que se encontram as inscrições rupestres mais conhecidas de Mato Grosso do Sul, pois certamente os grupos que habitaram essas áreas sabiam reconhecer e interpretar essa diversidade. A região abriga ainda uma paisagem de tirar o fôlego, com chapadas, vales e paredões esculpidos ao longo de milhões de anos. Com essa elevação da Serra de Maracaju, para quem sobe, para quem vem da parte baixa do Pantanal, a gente observa uma grande parede. E quando a gente está falando desses povos que migravam, que estavam atrás de alimento, que estavam atrás exatamente de meio de sobrevida, certamente vencer essa muralha geológica
ela se tornava um desafio muito grande. O que está por detrás disso? O que existe por detrás disso? Eu imagino que olhar uma grande parede de até 700 metros de altura não é alguma coisa tão simples para você falar assim, vamos transpor isso. Acho que isso exige várias gerações buscando um caminho para romper essa grande muralha que faz o esqueleto principal de Mato Grosso do Sul, isso é a Serra de Maracaju. Essa região norte de Mato Grosso do Sul, ela fica próximo, vamos dizer assim, ao centro geodésico da América do Sul. Nós estamos numa região que temos 3 biomas, né? Mata Atlântica, mais para o sul do estado, Cerrado e Pantanal. E temos esse corredor Cerrado-Pantanal com a Serra de Maracaju bordeando essas cidades que a gente chama de eixo norte, o norte do nosso estado. Nesse local, nós temos aí uma formação muito grande de arenito silicificado. Essa formação que forma essas colunas, né, como catedrais, eu brinco que o Templo dos Pilares de Alcinópolis é o nosso Paternum, né? Por ter esses abrigos, né, que a gente chama de abrigos rochosos, cavernas, as pessoas da pré-história que por ali passaram, elas logicamente ocuparam esses lugares não como moradia. A gente acredita que, claro, em alguns momentos sim, eles se abrigavam da chuva, eles faziam suas fogueiras, mas por questões ritualísticas mesmo. Alcinópolis, localizada a cerca de 360 quilômetros da capital Campo Grande, abriga nos seus arredores a maior concentração de sítios arqueológicos da região norte do estado. Basta olhar o Monumento Natural Municipal da Serra do Bom Jardim, distante a aproximadamente 40 quilômetros da cidade. É ali que se encontra o maior número de sítios arqueológicos do município. Depois da entrada do parque, o Templo dos Pilares surge quase ao centro, em uma posição elevada e privilegiada, cercado por outros sítios arqueológicos que parecem gravitar ao seu redor. Entre eles, Gruta Bonita, Pata da Onça, Gruta do Urutau, Morro das Torres, Gruta da Mesa, Gruta da Claraboia, Gruta da Tapera, Gruta do Amblipijo e, um pouco mais afastados, Varjão, além da Gruta da Mata. Ontem tivemos a oportunidade de ver o Templo dos Pilares, que é um sítio megalómano. É megalómano, não só a própria morfologia do abrigo em si, com os pilares que realmente impressionam do ponto de vista da forma, mas depois toda a forma como a arte está integrada naquele sítio. E a variedade e a sobreposição de figuras é gigante. Há muita história, muitas narrativas ali contadas. Grupos humanos que viviam aqui no passado, e por passado eu estou remontando a 10, 12, talvez 15, talvez 20 mil anos atrás, ou seja, são grupos caçadores-coletores, que são grupos pequenos, 15, 20 pessoas no máximo, não mais que isso, grupos com uma faixa etária entre 0 e 40 anos. Interpretar o Templo dos Pilares. O que a gente percebe como arqueólogo é observar que isso aqui é um local de encontro, para trocar ideias, para trocar pensamentos, para trocar material genético. Ou seja, vários grupos poderiam vir aqui na primavera, onde o Cerradão devia oferecer milhas de recursos, e essas pessoas vinham aqui fazer seus rituais, fazer sua troca de conhecimentos entre esses grupos, fazer troca de pessoas, seres humanos. Aqui é um lugar que a gente vive a presença da arte, né? Quando a gente fala de arte rupestre, vem sempre muitas indagações, né? Quem fez, por que fez, como fez. Isso mostra pra gente que o ser humano está em constante transformação, né? Ele está pensando diariamente o mundo que ele vive, como que ele se transforma, como que ele se comunica com os outros. Então, estar aqui no Templo dos Pilares é ver que há 10 mil anos atrás, de alguma maneira, já existia todo esse processo, porque a gente é humano, né? A gente precisa dessa troca, desse diálogo. Parece que o Templo dos Pilares poderia ter sido um agregador de pessoas, de coisas, de ideias, de narrativas. Parece pela quantidade de figuras que realmente estão naquele local. Em outro conjunto serrano,
se encontra o Monumento Natural Municipal Serra do Bom Sucesso, acessado por uma via diferente a partir da cidade. Nele encontra-se a famosa Gruta do Pitoco, um abrigo natural escavado em um paredão de arenito, a 13 quilômetros em linha reta do Templo dos Pilares. E lá se encontram várias pinturas rupestres. No mesmo complexo estão o Painel da Sucupira, o Arco da Pedra e o Abrigo do Areia. Do outro lado da serra surgem outros sítios rupestres, como a Casa de Pedra, Rocha do Limeira, Tampa do Limeira, Arcos do Limeira e o Painel do Antropomorfo. A cadeia de montanhas que se ergue sobre a planície abriga inúmeros refúgios naturais, com espaços que permitiram a ocupação de grupos antigos de caçadores-coletores. Esses abrigos serviram de suporte para pinturas ligadas tanto ao cotidiano quanto à cosmologia desses povos. Daí pensar que ver uma pintura rupestre em seu lugar de origem é como tocar a alma desses grupos e, de algum modo, acessar as origens de um tempo remoto. A gente fala muito do grafismo rupestre porque esses sítios que têm essas cavernas, né, esses abrigos, são lugares que quando você entra, você tem aquela sensação de estar viajando no passado, né? Você está na casa de um homem da caverna, de um caçador-coletor, sabe? A pessoa morou, dormiu, rezou, fez uma oferenda aqui dentro, né? Então você tem toda essa questão. Você está vivenciando aquilo por alguns minutos. Uma coisa curiosa é que muitas vezes a gente discute o que fez as pessoas escolherem aqui, né? E muitas vezes a gente pensa nos recursos naturais, é claro que eles são essenciais, né? A gente precisa ter água, a gente precisa ter locais cobertos, precisa ter locais estratégicos, mas eu preciso também ter locais que sejam muitas vezes altos, que sejam abrigos, né? Então a gente tem que pensar também o quanto a própria geologia está condicionando essas escolhas, e muitas vezes essa geologia ela é muito mais antiga e muito mais, não complexa, mas ela tem uma história diferente da ocupação humana. Então, aqui essa região é uma região que tem excepcionalmente muitos sítios arqueológicos, mas também, por outro lado, é uma região que eu tenho uma preservação muito grande dessas rochas e desses abrigos, dessas cavernas. Então, aqui é um local preferencial, a gente forma esses morros testemunhos, que são esses morros que eles sobram na nossa paisagem, eles são relictos, na verdade, de um momento que tudo isso aqui era contínuo, então vai sobrando esses quase cocurutos, essas formas residuais que vão sendo erodidas com o tempo. Então aqui é uma região que sobrou um desses morros testemunhos, e nesses morros testemunhos formou essas grutas, essas cavernas que são em rochas de arenito. Daí vem uma pergunta geológica, Por que formou aqui? Por que a gente tem isso preservado? Como isso ficou, como o relevo segurou? Se a gente pensar que está tudo sendo erodido, como que isso aqui sobrou na paisagem? Então, é isso que a gente está tentando buscar também. Como que geologicamente isso se formou e como isso daqui ficou na paisagem preservada. Aí a gente tem trabalhado e estudado aqui a região de Alcinópolis, não só de Alcinópolis, na verdade, toda essa região que chamam de Serra de Maracaju, nosso Planalto, com um viés arqueológico, mas também com um viés geológico, Afinal, é em cima da geologia que eles viviam, que eles pintavam, que eles tinham toda aí a sua vivência. Então a gente tem estudado também essas regiões que são sítios arqueológicos, além de muitas vezes serem sítios geológicos, serem sítios até paleontológicos em alguns casos. A cerca de 27 quilômetros em linha reta do Templo dos Pilares e acessando a região por outra rota, chegamos a uma terceira formação rochosa de proporções monumentais. A Serra do Barro Branco. Esse sítio abriga inúmeras inscrições rupestres, distribuídas ao redor da gruta principal, que se divide em 2 níveis e guarda registros em diferentes passagens. Assim como muitos outros sítios arqueológicos da região, o Barro Branco está estrategicamente posicionado, oferecendo uma ampla visão do entorno.
alto de seus morros, é possível avistar outras formações também marcadas por pinturas. Os arqueólogos e pesquisadores acreditam que os antigos habitantes tinham consciência da presença de outros grupos, talvez por sinais de fumaça, movimentos percebidos na paisagem ou formas de comunicação a longa distância, favorecidas pelo relevo interligado. E não para por aí. Mais a leste, destacam-se os sítios Primavera, Gruta da Montanha e Pedra da Serra. A oeste, a Pedra do Conforto, Fidalgo e o sítio São José, além de um sítio arqueológico recém-descoberto no município vizinho de Figueirão. Juntos, esses locais formam uma verdadeira constelação arqueológica, espalhada por pontos estratégicos da paisagem, no alto dos morros, ao longo dos vales, próximas a nascentes e paredões rochosos. Ainda que não fossem cidades no sentido estrito, essa disposição mostra que não se tratava de acampamentos isolados, mas de lugares interligados, marcados por ampla circulação humana e por práticas partilhadas ao longo do tempo. Uma rede de caminhos, com sinais de passagem e permanência que atravessam milênios. Por isso que é legal você estudar arqueologia, antropologia, mas é muito legal você olhar para o passado, a história, e aprender com esses erros, né, para não cometer isso no futuro. Então, aí às vezes as pessoas perguntam assim, mas por que eu quero saber dessas coisas? Por que eu quero saber que essas pessoas pintavam? Quando você faz uma escavação, você percebe se viviam na seca, se passaram por apuros, se tinha rio ali perto, como as pessoas se viravam, quem eram as pessoas que estavam aqui, de onde elas vieram, por que elas vieram. Você começa a montar esse grande quebra-cabeça e entender como esse território foi ocupado. E disso você tira lições para a gente ocupar melhor e, né, conseguir cuidar mais dos nossos rios, entender as plantas que nós tínhamos. O que nós observamos aqui, desde o começo do projeto Trilha Rupestre, foi um potencial científico gigantesco dentro desses municípios que compõem hoje o programa Trilha Rupestre. Dentro desse potencial científico, a gente percebeu que não seria possível, nós não seríamos capazes de explorar tudo que tinha de potencial. Então, o que nós fizemos? Nós começamos a convidar pessoas, estrangeiros, né, brasileiros também, e estrangeiros, para começar a discutir aquilo que nós estávamos observando, se realmente tinha esse potencial todo, se realmente o que a gente estava imaginando, que eram vários lugares ocupados milenarmente, que essa ocupação podia chegar a milhares de anos, por diversos grupos diferentes, numa ampliação do conceito de caçadores-coletores, como são tratados no Brasil, mas principalmente entender que são sociedades complexas, sociedades extremamente complexas que mereciam ser estudadas não só pela longevidade, mas também pela complexidade desses grupos. Então, na universidade, a gente tem tentado fazer esse trabalho dentro do projeto Trilha Rupestre, né, que envolve vários eixos de comunicação, e no eixo arte a gente traz aí o audiovisual, a gente traz a cerâmica, a gente traz as artes visuais e todas as outras linguagens. Então, é um projeto multilinguagem, que é isso, é enfatizar essa necessidade e essa possibilidade que o ser humano tem de se manifestar o tempo inteiro, de trocar, de vivenciar os seus processos criativos, né, de estar em um lugar e criar junto com os outros. Né? Como que a gente vai pensar o homem e a mulher há 10 mil anos atrás? Era isso, né? Como que a gente vivia coletivamente a individualidade de cada um? Então a gente vem buscando isso dentro do nosso projeto para demonstrar assim, a dimensão e a imensidão que a gente tem aqui nesse lugar, em Alcinópolis, e que a gente tem conseguido levar para muitos estudos, muitas pesquisas, e tem tido um resultado muito interessante para a gente.